Que a paz, a comunhão do Espírito Santo esteja em nosso meio, amém? Amém. Eu peço aos irmãos que abram em suas Bíblias em Josué, capítulo 3, versículo 5. Amém? Josué, capítulo 3, versículo 5. O que é que diz aí? Josué disse ao povo: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Amém? Aleluia. Amém. Vamos orar ao nosso Deus? Querido e amado Deus, obrigada porque o Senhor tem feito maravilha no meio do povo. Amém. Que o Senhor, Deus, possa falar através dessa palavra e que eu venha calado. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, use meus lábios, para que só venha falar somente aquilo que venha agradar o Senhor. E que possamos, Senhor, reter essa palavra para nós e aplicar em nossas vidas, Senhor, para que possamos ter as nossas vidas transformadas. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. A nossa mensagem de hoje, o tema é Avançando pela Fé. O que significa viver pela fé? Alguém quer falar alguma coisa? Qual o significado de viver pela fé? Quer arriscar? Viver pela fé, viver com obediência. Viver pela fé significa pôr de lado os sentimentos e os desejos egoístas, andar humildemente com o Senhor, apoderar-se de suas promessas e aplicá-las a todas as ocasiões, crendo que Deus executará o seu plano e propósito em nosso coração e em nossas vidas, amém? Amém. Então isso significa viver pela fé, deixar todo o nosso egoísmo de lado, né? Os desejos egoístas, andar humildemente com o Senhor, apoderar-se das promessas que o Senhor tem para nós e aplicar diariamente em nossas vidas, crendo que Deus executará os seus planos em nossas vidas, amém? Amém. Hoje vamos relembrar uma das histórias mais incríveis de fé do Antigo Testamento. Essa história está lá registrada no capítulo 13 e 4 do livro de Josué e divide-se em 3 momentos que poderíamos caracterizar assim: o desafio da fé, a marcha da fé e o testemunho da fé. Essa história é muito relevante para a nossa vida hoje, porque ela tem muito a ver com a história de nossa vida cristã e de nossa caminhada para o céu. Então essa história, né, de Josué, ela deve ser aplicada em nossa vida hoje, em nossa caminhada cristã, né? O desafio da fé. Vamos ler Josué, capítulo 3, do 1 ao 13. Vocês já estão aí com as suas Bíblias abertas, né? E eu vou ler aqui. Josué e todo o povo de Israel se levantaram de madrugada, deixaram o acampamento do vale Setim, das acácias nas campinas de Moabe e se dirigiram até o rio Jordão. Antes de atravessarem o rio, eles acamparam ali, a fim de 3 dias. Os líderes percorreram o acampamento e ordenaram ao povo em alta voz: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, sendo carregada pelos sacerdotes levitas, vós igualmente saireis das vossas posições e seguireis. 4. A fim de conheceres o caminho que haveis de seguir, pois nunca passaste por este caminho. Conservai, contudo, entre vós e a arca a distância, aproximadamente de 900 metros. Cuides para não vos aproximar dela. Josué orientou o povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Depois Josué solicitou aos sacerdotes: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Em seguida, eles ergueram a arca da aliança e partiram adiante do povo. Então o Senhor falou a Josué: hoje começarei a exaltar-te diante dos olhos de todo o povo de Israel, para que reconheça que assim como estive com Moisés, estarei com você, contigo. E tu ordenarás aos sacerdotes que transportem a arca da aliança, dizendo: quando chegardes às margens das águas do Jordão, parareis junto
junto ao próprio Jordão. Disse então Josué aos israelitas: aproximai-vos e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. E completou: nisto reconhecerei que o Deus vivo está no meio de vós, e que certamente expulsará de vossa presença os cananeus, os hetitas, os aveus, os fariseus, os gigazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do soberano de toda a terra vai atravessar o Jordão à vossa frente. Agora, pois, tomai 12 homens da tribo de Israel, um homem de cada tribo, e quando as plantas dos pés do sacerdote que transportarem a arca da aliança, o soberano de toda a terra pousará nas águas do Jordão. As águas do Jordão serão cortadas e correntezas serão represadas, e as águas formarão uma espécie de muralhas de água. Amém? Louvado seja o nosso Deus, né? Assim como Deus, ele tinha sido com Moisés, o Senhor também era com Josué. O Senhor, através de Moisés, queria operar suas maravilhas, os seus prodígios, né? E o Senhor queria exaltar Josué ali, para que ele fosse reconhecido pelo povo e fosse respeitado, assim como Moisés. Nós paramos assim para imaginar como na mente de Josué deve ter passado um filme ali, né, na mente dele naquele momento, relembrando a história dos 40 anos antes, quando eles e os espias foram conferir a terra de Canaã. Ele também relembrou como foi o momento em que eles relatavam a Moisés e aos líderes do povo que tinham visto, e ele relembrava o fato de que todos os que demonstraram incredulidade morreram pelo deserto, e daquela geração de incrédulos e murmuradores, apenas ele e Caleb restaram de todos os que tinham de 20 anos para cima, porque foi-lhe assegurado o direito de posse pela fé, que demonstraram no poder de Deus. Então aqui a gente vê, né, que aqueles que murmuram, aqueles que reclamam, aqueles que não aceitam, né, a palavra de Deus, esses ficaram para trás. E hoje também não é diferente. Se a gente murmurar, se a gente criticar, se a gente não aceitar a palavra de Deus, assim como o povo de Israel no passado, também ficaremos para trás. Não podemos deixar de imaginar o que se passava na imaginação do povo, ao pensar em como Josué faria para atravessar o rio naquele momento. Imagine agora o povo pensando, né? Como é que Josué vai fazer agora, né, para atravessar esse rio? Eles não podiam olhar para a solução humana. Eles precisavam acreditar na palavra de fé. Muitas das vezes nós esquecemos de acreditar em Deus quando estamos em algumas situações de perigos. E aí nós começamos a olhar para nossas limitações humanas. Mas devemos olhar unicamente para Deus, porque tem situações em nossas vidas que somente Deus pode resolver. Deus não mandou Josué construir barcos e balsas para mais de 1 milhão de pessoas. E seria impossível atravessar o rio pelos barcos de areia, pelos bancos de areia, né? Já que a Bíblia diz que era tempo de cheias, ou seja, o rio ele estava cheio naquela época, e eles tinham os bancos de areia, né? A água ficava meio que dividida. Durante a maior parte do ano, o Rio Jordão tinha pouco mais de 30 metros de largura, mas na época das cheias de primavera, o rio transbordava sobre as margens e chegava a ter mais de 1,5 quilômetros de largura. O desafio da fé está escrito em Josué 3,13. Quem pode ler aí novamente? E quando as plantas dos pés dos sacerdotes que transportaram a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, pousarem nas águas do Jordão, as águas do Jordão serão cortadas, a correnteza será represada e as águas formarão uma espécie de muralha d'água. Amém, glória a Deus. Então o desafio da fé era colocar os pés na água e elas seriam cortadas humanamente falando, uma impossibilidade. Esse foi, sem dúvida, o maior desafio daquela geração, que havia nascido no deserto durante aqueles últimos 40 anos. Eles já haviam presenciado vários atos do poder de Deus, mas agora havia chegado a hora de demonstrar se eles confiavam totalmente naquilo que Deus dizia.
Ou seja, eles viam, né, os milagres de Deus acontecer, eles ouviam presenciado, né, o que Deus fazia. Mas agora, eles ouviram falar do mar vermelho que foi aberto ali, mas agora eles estavam prontos a presenciar o milagre de Deus ali na vida deles. Existe momento em nossa vida em que não enxergamos solução humanas e precisamos, pela fé, acreditar naquilo que Deus diz. Existe momento em nossas vidas, né, que a gente se desespera, seja no momento de provação, seja no momento de dificuldade, seja no momento de desemprego, né? E a gente às vezes perde a fé, às vezes a gente desacredita, às vezes a gente, nesse caso não tem solução. Mas Deus é a solução das nossas vidas, amém? Amém. Essa história tem muita relação com as nossas vidas. Temos o direito de duvidar das pessoas, do que elas dizem, das histórias que contam, dos conceitos que elas ensinam. Aliás, em alguns aspectos de nossas vidas, a dúvida é benéfica. Porém, no hábito de quem é Deus, de sua capacidade de realizar e operar milagres e maravilhas, o quadro muda de figura. A história está repleta de evidências do seu poder. Amém. Louvado seja o nosso Deus. A gente tem o direito de desacreditar das pessoas, mas o nosso Deus jamais, né? Porque a gente vê o que Deus tem operado no passado e o que Ele opera hoje também no meio do seu povo. Portanto, não devemos duvidar da palavra do Senhor. É uma escolha que precisamos fazer todos os dias. A desconfiança em Deus é produto natural do coração não renovado, que está em inimizade com Ele. A fé, porém, é inspirada pelo Espírito Santo e unicamente florescerá à medida que for acalentada. Ninguém se pode tornar forte na fé sem esforço decidido. A incredulidade é fortalecida ao ser incentivada. E se os homens, em vez de se ocuparem com as provas que Deus deu, a fim de sustentar sua fé, se permitirem discutir e especular, verão que suas dúvidas se tornarão constantemente mais acentuadas. Ou seja, né, a gente já vê muitas pessoas saírem da igreja porque fica especulando algumas coisas que não nos cabem. Devemos somente acreditar no poder de Deus para as nossas vidas, né? Porque quando a gente desacredita, ali é um ato de incredulidade. E a gente sabe quem é que põe incredulidade em nossas mentes, em nossas vidas, né? É o próprio Satanás. Por isso devemos sempre acreditar e confiar no poder de Deus. Os que querem duvidar têm suficiente oportunidade para isso. Deus dá ao seu espírito sincero suficiente evidências para crer. O que, porém, volta os olhos das forças dessas provas somente porque deparou algumas coisas que sua inteligência finita não aprende, será abandonado à atmosfera glacial da incredulidade e da dúvida, vindo a experimentar o naufrágio da fé. Se a gente duvidar do poder de Deus, a nossa fé vai naufragar. Fazer as pessoas naufragar em sua fé é uma das especialidades de Satanás. Devemos ficar espertos, porque nesses últimos dias da história, ele intensificará mais seus esforços para nos desviar da palavra do nosso Deus. Existe algo muito importante que Josué faz antes de encararem aqueles tremendos desafios. Ele disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. O que é santificação? Alguém pode responder? O que é santificação? O que é santificação, Fátima? Então, ali naquele momento ali, que eles estavam ali na frente do Rio Jordão, Josué ele pediu ao povo que se santificasse, né, para poder atravessar aquele rio ali. Não poderia haver nenhum coração com desconfiança no meio do povo ali, como também não pode haver hoje no meio do povo de Deus. Não poderia haver nenhum coração em inimizade contra Deus no meio do povo.
Antes de eles experimentarem a manifestação grandiosa do poder de Deus, algumas coisas precisavam acontecer neles, e algumas coisas hoje precisam acontecer em nossa vida também. O povo, para atravessar aquele rio, eles precisavam ter confiança em Deus, e eles precisavam ter um coração amigo de Deus, né? E hoje nós precisamos também nos santificar. Hoje nós precisamos também deixar algumas coisas que nos atrapalham na nossa caminhada cristã. Josué sabia que os grandes e maravilhosos atos de manifestação do poder de Deus não aconteceria sem que a nação estivesse preparada para vivenciá-los. Hoje muitas coisas também, os milagres de Deus, eles não acontecem em nossa vida, porque muitas das vezes nós, eu, Cláudia, não estamos preparados para vivenciar o poder de Deus em nossas vidas. Antes do Rio Jordão se abrir, eles teriam que abrir completamente o seu coração para Deus, acreditar no poder de Deus e reconciliar-se com Deus. Só dessa maneira a fé se fortaleceria dentro deles. Devemos a todo instante também abrir o nosso coração para Deus, para que assim a fé ela venha se fortalecer em nossos corações. A Bíblia não nos relata que atitudes foram mudadas e hábitos foram abandonados, até porque em um dia não seria possível detectar mudanças radicais, ou seja, naquele momento ali, não foi como é que eu posso dizer? Um estado de dedos ali que aconteceu uma mudança repentina na vida deles, né? Mas de uma coisa podemos ter certeza: propósitos novos e um novo conceito foram estabelecidos naquele momento entre Deus e o seu povo. Houve arrependimento, confissão e abandono de pecado. Glória a Deus, né? Hoje também deve existir isso no meio do povo de Deus: arrependimento, confissão e abandono de pecado, para que assim o poder de Deus ele se manifeste em nossas vidas. Essa é a condição básica para que Deus manifeste seu grande poder em nossas vidas. Infelizmente, muitos querem a bênção, mas não querem mudanças de vida. Não é verdade? Muitas das vezes a gente quer a bênção, quer o milagre de Deus, mas não queremos mudar de vida, queremos continuar as mesmas pessoas. E desse jeito nós não iremos entrar no reino celestial. Queremos os milagres, mas não o desejo de reorganizar os seus objetivos espirituais. Queremos ver as grandes manifestações do poder de Deus em nossas vidas, mas não queremos viver uma vida de santificação. Como é que Deus pode agir e se manifestar se não estamos preparados para vivenciar esses milagres? Como Deus ele pode agir e se manifestar se muitas das vezes a gente não estamos preparados para vivenciar os milagres de Deus em nossas vidas? Uma vida santificada é a melhor maneira de demonstrarmos a soberania de Deus e recebermos seus milagres em nossas vidas. Sempre que estamos vivendo essa experiência da santificação, temos uma fé mais forte que nos dá uma clara percepção de que Deus age no momento certo e de que Ele não realiza milagre por atacado, nem para satisfazer os nossos desejos egoístas. E esse foi o desafio da fé. Agora vamos para o 2, que é a marcha da fé. Após o momento de renovação, o povo estava organizando para a grande jornada de fé. Ou seja, depois que eles atravessaram ali o rio, agora eles estavam se organizando, né, para marchar. Vamos ler Josué, capítulo 3, versículo 15 e 17. Amém? Amém. Assim que os transportadores da arca chegaram ao Jordão, e que os pés dos sacerdotes que transportavam a arca se molharam nas bordas das águas, pois o Jordão transborda pelas margens durante toda a época da colheita. As águas que vinham de cima, em forte correnteza, pararam e formaram uma muralha de água. A grande distância dali, perto de uma cidade chamada Dan, nas proximidades de Zerutã, e as águas que desciam para o mar da Arabá, o Mar Morto, encoaram totalmente, e assim o povo atravessou o rio
em frente de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados sobre a terra seca, no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava pelo seco, até que toda a nação atravessou, pisando no solo da nova terra. Amém? Aleluia. Louvado seja o nosso Deus, né? Então, a gente pode ver o poder de Deus ali operando no meio do seu povo ali, quando Deus ele mandou que os sacerdotes eles passassem ali à frente com a arca da aliança, e ali a água foram divididas, né, criando muros, né, para que o povo ele pudesse passar em terra seca. Quando os sacerdotes, carregando a arca, colocaram os pés no rio, as águas pararam de correr e se destiveram como muros, cerca de 30 quilômetros rio acima, perto de uma cidade chamada Dan. Esse milagre aconteceu em resposta à fé de Josué e à fé do povo. Amém? Amém. É impossível, olha o que é que eu vou dizer aqui, olha. É impossível ficarmos parados na vida cristã, ou avançamos pela fé, ou regredimos em incredulidade. Rubem falou um pouquinho disso e não vamos falar um pouquinho disso, né? Não devemos estacionar. Né? Ou nós avançamos pela fé, é impossível a gente ficar parados na fé cristã, ou nós avançamos pela fé, ou vamos regredir em incredulidade e vamos acabar com aquele povo do antigo Israel, ficando para trás, né? Uma ranzinha. A vida cristã não é uma experiência estática. A vida cristã é uma experiência de fé. Viver pela fé significa pôr de lado os sentimentos e os desejos egoístas, andar humildemente com o Senhor, apoderar-se de suas promessas e aplicá-las a todas as ocasiões, crendo que Deus executará os seus planos e propósitos em nosso coração e em nossa vida. Todos nós temos o Rio Jordão para atravessar, e a menos que, como Josué, exercemos nossa fé e confiança na promessa de Deus, não colocaremos nossos pés na terra prometida e não tomaremos posse da nossa herança. Precisamos dar um passo de fé, precisamos molhar os pés. Se não molharmos nossos pés, é pouco provável que tenhamos grandes progressos em nossa vida e serviço para Cristo. Então, é impossível ficar parados na nossa caminhada cristã, né? Devemos, eu sei que tem momentos da nossa vida que a gente desanimamos, muitas vezes a gente duvidamos, mas essas coisas são o inimigo que coloca em nossa mente, né? Mas não tem obstáculo, não tem problema que o Senhor ele não possa resolver. O mesmo Deus que ele atuou no passado, ele atua hoje no meio do seu povo. Precisamos somente crer, precisamos somente confiar e colocar os pés na água, assim como aquele povo fez. E o testemunho da fé. Porém, Deus queria que seu povo fosse o mais poderoso, alto-falante dessa manifestação. Então, ele dá uma ordem. Ele dá uma ordem a Josué, lá em Josué, capítulo 4, versículo 2 e 3. Tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhe, dizendo: daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os pés dos sacerdotes, tomai 12 pedras e levai-as convosco, e depositai-as num alojamento em que haveis de passar a noite. Para que isso? Havia no acampamento algum colecionador de pedras? A resposta está aí no verso 6 e 7. Para que isto seja um sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem dizendo: que vos significa estas pedras? Então lhes direi que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. E em passando elas, foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Essas pedras deveriam ser para as famílias de Israel um memorial eterno. Após a travessia, Josué, com aquelas pedras, levantou uma coluna em Gigal e depois disse ao povo. Está lá em Josué capítulo 4, do 21 ao 24, ele disse:
aos filhos de Israel: quando no futuro vossos filhos perguntarem aos seus pais, dizendo: o que significam estas pedras? Farei saber aos vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco esse Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passeis, como o Senhor vosso Deus fez ao Mar Vermelho, ao qual secou perante nós, até que passássemos, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Amém? É assim que o povo aí fora também tem que olhar para as nossas vidas, né? Reconhecer que tem um Deus que guia o seu povo, né? O povo aí fora tem que olhar para nós e ver as maravilhas que o Senhor tem operado no meio de nós. Essas colunas em Gilgal deveria ser um memorial para que todas as pessoas conhecessem que a mão do Senhor é forte. Os memoriais que Deus tem nos dias de hoje são os seus fiéis, serão os remanescentes dos últimos dias. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus não nos salvou para sermos transformados em monumentos para exibição. Fomos salvos para ser monumentos de fé. Quando nós nos tornamos monumentos de fé, nós nos tornamos monumentos de fé quando, mesmo com prejuízos, não nos ajoelhamos diante dos baais deste mundo. Amém? Mesmo com prejuízos, nós não vamos nos ajoelhar diante dos baais deste mundo. Mesmo sob ameaça, não renunciaremos aos nossos princípios espirituais. Mesmo sob pressão, não desistimos dos nossos valores éticos e morais. Mesmo discriminados, permanecemos ao lado da palavra do Senhor. Amém? Tudo isso nós iremos enfrentar, meus irmãos. E devemos estar preparados, devemos fortalecer a nossa fé, para que assim como aquele povo, né, pela fé eles atravessaram aquele rio, nós também possamos atravessar os rios das nossas vidas, né? E para terminar, a conclusão diz assim: a experiência de Josué à frente do povo de Israel, as portas da entrada da terra de Canaã, é uma inspiração para nós, que estamos vivendo as portas da Canaã celestial. Louvado seja o nosso Deus. Então essa história, ela nos inspira, porque assim como Josué, ele estava ali prestes a entrar, né, na Canaã terrestre, nós também estamos às portas de entrar na Canaã celestial. Amém. Todos nós temos um rio, Jordão, para atravessar. E a menos que, como Josué, exerçamos nossa fé e a confiança nas promessas de Deus, não colocaremos os nossos pés na terra prometida e não tomaremos posse de nossa herança. A extraordinária maneira de Deus agir na vida da nação de Israel no passado nos dá confiança na ação de Deus sobre sua igreja nos últimos dias da história. O nosso Deus é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. O nosso Deus, ele não muda. A experiência de Josué com Deus precisa ser bem mais compreendida pela igreja nesses últimos dias da história deste mundo. Devemos estudar mais sobre a história de Josué, né? Deve ser mais bem compreendida pela igreja hoje nos últimos dias da história do mundo. Jesus não nos chamou a segui-lo para depois nos abandonar. Se consagrarmos a vida ao seu serviço, nunca seremos colocados numa situação para a qual o Senhor não haja tomado providência. Seja qual for nossa situação, temos o guia para dirigir o caminho. Louvado seja o nosso Deus. Nós não fomos chamados para Deus nos abandonar no caminho. Por mais difícil que seja a caminhada, o Senhor está ao nosso lado. Aleluia. O Senhor, ele segura na nossa mão. E o Senhor, ele nos carrega, né, em seus braços de amor. Seja qual for a nossa situação, temos um guia para dirigir os nossos caminhos. Seja quais forem as perplexidades, temos um infalível conselheiro. Qualquer que seja a dor, a privação ou a solidão, temos um amigo que sempre conosco. Se em nossa ignorância damos passos errados, Cristo não nos abandona. Amém? Em todos os momentos das nossas vidas, irmãos, mesmo que tenhamos falhado, mesmo que tenhamos caído, o Senhor, ele não nos abandona. Amém. Muito pelo contrário, o Senhor é o nosso amigo. Ele está ao nosso lado, ele segura na nossa mão e ele nos dá força para vencer.
Então, que nós possamos a cada dia estudar mais um pouco da história de Josué, porque isso nos dá força, nos dá ânimo, para que assim como ele prosseguiu ali com o povo para a Canaã terrestre, e hoje a sua entrada na Canaã celestial está garantida, nós também devemos ter essa mesma fé, que a nossa entrada na Canaã celestial está garantida. Que o Senhor possa nos abençoar e que mesmo em meio às provações da vida nós não possamos perder a fé e que o Senhor venha nos fortalecer e nos unir cada vez mais para que juntos possamos entrar na Canaã celestial. Amém. Glória a Deus. Santo, santo, santo Deus, maravilhoso e eterno Pai. Aleluia. Louvado, engrandecido e exaltado para todo sempre seja o teu nome, Senhor. Pai querido, abençoa o teu povo, Pai. Abençoa a tua igreja, Senhor. Pai, perdoa-nos, Deus, se tenhamos falhado com o Senhor. Perdoa se não tenhamos sido sinceros, ó Deus. Que possamos abrir o nosso coração ao Senhor, assim como o povo do passado. Para que o teu Santo Espírito, Senhor, possa ser derramado em nossas vidas. Pois não queremos ter uma vida cristã em vão, ó Deus. Nós queremos ir para o céu com o Senhor. Aleluia. Perdoa as nossas falhas, ó Deus. Perdoa os nossos pecados. Sabemos que em todos os momentos das nossas vidas o Senhor está conosco. O Senhor nunca nos abandona. Obrigado. Muito pelo contrário, é o ser humano que abandona o Senhor. Mas o Senhor sempre está com os seus braços abertos, Senhor, para nos acolher, para nos abraçar. Senhor, perdoa o teu povo. Senhor, que possamos viver em santidade a cada dia, na tua presença, ó Deus. Que não possamos passar 10, 20, 30 anos perdidos dentro da tua casa. Que possamos buscar o Senhor, Deus, a cada dia. Se existe algo, Senhor, no meio do teu povo que não te agrada, tira, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus. Nos ajuda, Senhor, para que a nossa caminhada às nações celestiais seja concretizada, ó Deus. Abençoa o teu povo, abençoa-nos, ó Deus, para que possamos pregar o Evangelho, para que possamos se unir cada vez mais, ó Deus, e fazer aquilo que o Senhor nos confiou, que é levar a tua mensagem, Senhor, aquelas pessoas que ainda não conhecem. Para que assim o Senhor possa voltar e nos tirar desse mundo de sofrimento, desse mundo mau, Senhor, de morte, de dor, de violência, onde as pessoas, ó Deus, perdem seus entes queridos, onde as pessoas, ó Deus, vêem seus entes queridos sofrendo no leito de hospital. Nós não queremos mais viver neste mundo, Senhor. Nos ajuda a nos unirmos para pregar a tua palavra. Nos ajuda a marchar, Senhor, rumo a Canaã celestial. Nos dá, Senhor, um restante de noite de paz na tua presença. Leva o teu povo em segurança para os seus lares, ó Deus. E nos abençoa, Pai querido. É o que nós pedimos e rogamos em nome de Jesus. Amém.